E por último, perguntou se nós pretendíamos trabalhar nos Estados Unidos. Aí depois dessa última pergunta, ele deu uma risadinha e nos deixou um pouco intrigados. Como foi a nossa imigração nos Estados Unidos? Sem dúvida foi um dos momentos mais tensos de toda a nossa jornada. Galera, hoje eu vou contar para vocês aí tudo que a gente viveu desde que nós chegamos aí no aeroporto lá no Brasil, quais foram as perguntas que o oficial de imigração nos fez já nos Estados Unidos, os perrengues que nós passamos e, é claro, vamos dar também super dicas aí para vocês tirarem esse processo de letra. Eu sou Gilson Oliveira e esse aqui é o canal Passo a Passo América. Então, pessoal, por que a gente considera aí que o processo lá no aeroporto é um dos mais tensos? Quando você vai fazer seu processo de imigração, quando você está ali tirando o passaporte, isso aí permite que você tenha algum erro e você possa corrigir futuramente. Até mesmo quando você vai para a entrevista lá do visto, caso você seja negado aí uma vez, você tem chance de ir novamente. Você pode pedir aí um tipo diferente de visto. Mas lá no aeroporto, na hora da imigração, é um momento muito tenso porque ele não permite erro. Você tem que fazer tudo certinho, tudo com bastante calma, porque se o oficial de imigração entender que você tem uma intenção, se não viajar, se não estudar, ou uma intenção condizente com o seu visto, ele vai acabar não permitindo a sua entrada aqui nos Estados Unidos e fazendo a deportação. Então, galera, tem que ser tudo bem planejado e bem executado para não correr nenhum tipo de risco, não é mesmo? E a gente sempre fala aqui no canal, né? A preparação, planejamento é o fundamental para que seu processo de imigração dê certo. Então, pessoal, vou começar contando aí para vocês aqui quais foram os nossos primeiros passos aí até conseguir de fato entrar aqui nos Estados Unidos. E começou pelas passagens, né? E uma das primeiras coisas que nós fizemos aí foi escolher nosso itinerário para estar comprando as nossas passagens, né? Nós escolhemos aí um voo que tinha uma escala lá no Panamá. E aí veio o nosso primeiro perrengue. Porque lá no Panamá, segundo aí a companhia aérea, era exigido aí um certificado internacional de vacinação contra a febre amarela. E a gente até já tinha tomado aí a vacina de febre amarela, mas cadê o cartão de vacina? Então, galera, quem tiver com a intenção de viajar, já vai se programando aí. Então aí já vai uma dica, quem tiver aí com a intenção de vir para cá, já busque tomar todas as vacinas que tiverem faltando em seu cartão, deixar tudo organizado, porque de fato é muito importante. Mas enfim, nós tomamos então a vacina de febre amarela, conseguimos aí o cartãozinho de vacinação e o certificado é emitido eletronicamente, né? Então nós fizemos aí os procedimentos, mas sempre que o Ministério da Saúde nos enviava aí o documento, ele vinha com alguma falha. E nós só conseguimos resolver a situação e depois de conversar demais aí via telefone, via chat com o pessoal do Ministério da Saúde, já na semana de viajar. Então não deixe para a última hora não. Quem tiver com um tempinho aí, corra atrás, porque vale muito a pena você ter tranquilidade para se organizar melhor em outros pontos. E essa rota aí pelo Panamá é uma das rotas mais baratas aí para quem está vindo do Brasil. Então possivelmente alguns de vocês aí vão fazer. Então já fiquem ligados aí nessa dica, tá ok? Mas enfim, né, chegamos aí no aeroporto em Confins, em Minas Gerais. Lá no aeroporto mesmo foi conferido aí em relação à vacinação contra a Covid, vacinação contra a febre amarela. E só então nós podemos embarcar. E a segunda dica que vai aí para vocês é o seguinte: confira aí com a companhia aérea quais são os itens que podem ser levados aí na sua bagagem. Nós, por exemplo, tivemos que descartar um tubo maior de pasta de dente, é permitido apenas os pequenos, garrafa de água, aquela caixinha de achocolatado. Então muita coisa aí realmente não passa lá quando você vai passar pelo raio-x, né? Acaba tendo que descartar aí. Então, para evitar certos constrangimentos, né, certos atrasos, já procure se informar aí com a sua companhia aérea e já leve só o que é permitido, o que é necessário, tá bom? E aí, enfim, tudo certinho, tudo ok, né? Entramos no avião e é nessa hora, pessoal, que a gente pensa o seguinte: não tem mais volta, né? Porque até então você podia sair correndo do aeroporto, né, desistir, voltar para casa. Mas quando você está ali dentro do avião, que ele liga e está taxiando na pista, o coração vai a 1000. Realmente você pensa, não tem mais volta, é bola para frente.
Agora, de fato, esse sonho está se tornando realidade. Mas graças a Deus era isso mesmo que a gente estava querendo, isso que a gente vinha planejando, né? E essa era mais uma etapa aí do nosso processo. Deu tudo certo e chegamos lá no Panamá. Então, pessoal, vai uma dica para vocês aí, que é em relação a trocar real por dólar. O que a gente pode observar aí é que na casas de câmbio, o valor realmente está muito mais alto. Eu consegui fazer uma troca por um câmbio muito melhor aí no meu banco aí no Brasil. Tive que fazer um agendamento aí via aplicativo, depositar o dinheiro em conta, para só então poder fazer a troca do dinheiro com o gerente. E deu quase 70 centavos de real aí de diferença. Eu lembro que na época as casas de câmbio estavam vendendo o dólar a quase 5,80. E lá no meu banco eu consegui comprar o dólar aí por R$ 5,05. Então a diferença foi muito grande. Então já fica aí mais essa dica para vocês. Procure aí verificar junto ao seu banco, quais são as melhores opções aí para você estar fazendo a troca de moeda aí. E uma outra coisa que nós fizemos também foi uma conta em um banco internacional. No caso, nós escolhemos aí o Nomad, mas tem vários outros bancos. E só para vocês terem ideia, 2 cafezinhos e 2 sanduíches lá no Panamá deu $35. Bem caro, não é? Daí então, enfim, chegamos em solo americano e esse aí foi um dos momentos mais tensos realmente. Aquele ali que o coração bate acelerado, começa a ter aquele suor frio nas mãos, porque é um momento decisivo. O destino final de nosso voo era Nova York, porém nosso primeiro desembarque foi na cidade de Washington, aqui nos Estados Unidos, então nós fizemos a nossa imigração por lá. E aí vou contar para vocês passo a passo como foi. Aqui vai mais um perrengue que nós passamos, que foi o seguinte: nós havíamos comprado aí um chip de telefone internacional para que a gente pudesse estar utilizando a internet, vendo mensagens, qualquer coisa que chegou aí para a gente, porque uma das coisas que podem acontecer é o oficial de imigração pedir o seu telefone. E se porventura lá tiver qualquer coisa que indique que você está com um objetivo diferente daquele que está no seu passaporte, ele pode impedir a sua entrada. Então a gente queria ter certeza aí que as mensagens que tivessem chegado não trariam complicações para a gente, Só que o nosso chip simplesmente não funcionou. Foi um momento bastante tenso, porque foi uma etapa aí de nosso planejamento que falhou, Não por nossa culpa, Alguma coisa aconteceu e que o chip simplesmente não funcionou de primeira. Depois que nós já havíamos passado aí pela imigração, eu consegui contato com o suporte técnico da empresa. Foi quase meia hora aí de conversa para estar fazendo o chip funcionar em meu telefone. E aí, pessoal, chegou a hora de ir para a nossa imigração no aeroporto. Então nós saímos do avião e aí é só realmente seguir o fluxo. Um pouco mais à frente aí vai ter uma divisão de quem é cidadão para quem é visitante. Então você segue ali a fila de visitantes e vai chegar num saguão onde tem lá os guichês com os oficiais de imigração e uma pessoa que te orienta para você ir para um guichê específico. E aí uma coisa muito importante na sua preparação é você ter todos os seus documentos junto à sua bagagem de mão. Então nós montamos aí uma pasta, separamos todos os documentos que poderiam ser pedidos para a gente e deixamos na nossa bagagem de mão. Isso porque a sua bagagem despachada, você só vai ter acesso a ela depois que ela passar pela alfândega. Então, se porventura você deixar os seus documentos dentro da bagagem que foi despachada e o oficial de imigração te pedir, você vai acabar não tendo como apresentar. Mas enfim, vamos lá aquilo que vocês realmente querem saber, Quais foram as perguntas que nos foram feitas durante a nossa entrevista na imigração? Tem umas perguntas que eu acho já sejam de praxe. Como, por exemplo, perguntou para onde a gente estava indo, quantos dias íamos ficar, qual o propósito de nossa viagem. Então, só lembrando, a entrevista lá na imigração é feita em inglês. Então, que vocês puderem praticar aí para estar respondendo em inglês é super válido. Mas aí então veio um outro perrengue. Ele nos perguntou quanto de dinheiro a gente estava levando. E se eu não estou enganado era algo em torno de $2.800, mas alguns reais, Só que aí me deu um branco e eu esqueci como que era a palavra mil em inglês. Então eu perguntei para minha esposa em português, como que era mil.
E ela me respondeu, só que por nossa sorte, o oficial de imigração viu aquela situação, né? E começou a conversar com a gente em espanhol, que já facilitou bastante, né? E a partir daí a nossa entrevista foi em espanhol. Mas eu creio que isso não seja regra. Também não acredito que todos eles saibam falar espanhol ou outra língua, né? Então, para não arriscar, pratiquem bastante aí, porque realmente isso aí foi uma grande sorte que nós tivemos, né? Do oficial de imigração falar o espanhol e continuar a nossa entrevista em espanhol. Então, pessoal, se está gostando aí do conteúdo, já se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho de notificações para estar acompanhando a gente, porque nós sempre vamos estar postando conteúdo de qualidade para vocês e ajudando você nesse sonho aí de imigrar para os Estados Unidos. Então, pessoal, depois dessas perguntas que a gente considera ser de praxe, né? Para onde vai, quantos dias, quanto de dinheiro. Então nos perguntou se a gente estava levando comida ou drogas, e drogas no caso é medicamentos, se a gente estava levando presentes, se a gente estava levando a mala para alguém e se éramos nós mesmos quem havíamos feito as nossas malas. Aí nessa hora, apesar de estar tudo certinho, a gente sempre pensa o pior, né? Mas, enfim, eram perguntas aí que fazem parte da rotina deles realmente. Então, a gente se limitou a responder o básico. E como perguntas finais, ele perguntou também se tínhamos parentes nos Estados Unidos, se nós trabalhávamos no Brasil e, por último, perguntou se nós pretendíamos trabalhar nos Estados Unidos. Aí, depois dessa última pergunta, ele deu uma risadinha que nos deixou um pouco intrigados. Mas enfim, todo esse processo aí demorou cerca de 3 a 4 minutos, foi assim super rápido, de certa forma bastante tranquilo. E ao final ele nos disse: bem-vindos aos Estados Unidos. E nessa hora aí as pernas tremem, a mão congela e a alegria explode no peito, porém você não pode estar comemorando ainda naquele local, né? Afinal de contas você continua sendo monitorado, ainda tem a parte da alfândega. E esse é o nosso próximo passo. Meu povo, você já sai dali da entrevista da imigração meio sem rumo, né? Tentando assimilar tudo que está acontecendo. Lá fomos nós aí para a parte da alfândega. Então nós partimos aí para o saguão da alfândega. E chegando lá fomos para a esteira que estava indicando o nosso voo, né? Só que nossa mala não estava lá. E esse aí foi mais um perrengue que nós passamos, né? Mas enfim, foi apenas aí um desencontro de informações, né? Todas as malas de nosso voo estavam separadas em um canto lá do saguão da alfândega. E os funcionários do aeroporto aí nos indicaram e nós as encontramos aí. Então foi só realmente pegar e deixar a área de desembarque do aeroporto. E enfim a gente pôde comemorar, né? Graças a Deus passamos aí pela alfândega, saímos do aeroporto e é nesse momento aí que toda aquela carga de estresse é deixada para trás, é onde a gente pode estar realmente colocando a alegria para fora. Afinal, haviam sido aí 2 anos de preparação, muito planejamento, etapas longas, caras. Mas quando a gente segue aí um planejamento, segue aí um passo a passo, tenha paciência para aguardar o tempo que as coisas têm que acontecer, a chance de dar certo realmente aumenta bastante. E como nós dissemos para vocês, né? Nosso destino final era Nova York. Entre a nossa chegada em Washington até a nossa partida, nós tivemos aí quase 8 horas de espera. Porém, quando você passa lá pela imigração, você já não precisa passar novamente, né? Esse voo aí de Washington para Nova York se tornou um voo doméstico. E nessa situação qualquer pessoa pode estar viajando dentro dos Estados Unidos, né? Independente do status que ela se encontre. Então foi muito mais tranquilo, né? Nós só pegamos a mala lá na alfândega, tivemos que despachar ela novamente no guichê da companhia aérea, aguardamos nosso voo, embarcamos e chegamos até Nova York. Então, pessoal, esse aí foi o nosso processo de imigração. Escreve aí no comentário se ainda restou alguma dúvida que a gente vai estar respondendo para vocês, né? Deixa aquela curtida aí pra gente, para motivar, e sigam firme aí no seu processo de imigração, na sua jornada, que como eu disse antes, é demorado, alguns processos são caros,
Mas tendo paciência e seguindo aí o passo a passo, a chance de dar certo aumenta em muito. Então siga o nosso canal aí, nós sempre vamos estar trazendo o melhor conteúdo para vocês. Vamos estar falando aí sobre tudo que você precisa saber para fazer dar certo aí o seu processo de migração, tá ok? Muito obrigado por terem assistido aí até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.